Bem-vindos à Literatura do Medo. Hoje nós estamos aqui com a Carla Ribeiro, né? Minha sócia aqui nas produções e criações. E hoje nós estamos aqui, uma live rápida para falar um pouquinho sobre onde nós estamos, né? Estamos aonde? A Carla Ribeiro. A gente está em São Paulo, viemos aí para um evento, mas também para um evento do qual já participamos, também a trabalho, e agora a gente está aguardando aí para a Bienal. A gente, Bienal, a olha Bienal só, do que Livro. palavra mágica, hein? Bienal do Livro de São Paulo, olha só. Qual será a expectativa, né? A nossa expectativa aqui, eu acho que tá grande, hein? Quantos contatos, quantos livros, quantas curiosidades, quanta gente diferente para conhecer. Já fizemos alguns amigos, né? Muitos. No nosso evento que nós participamos, conhecemos algumas pessoas e já ganhamos algumas sugestões de locais para visitar. Nossa, tá sendo legal, né? Já começou, o nosso passeio já começou bacana. Agora, na Bienal, o que eu espero da Bienal? Se fazendo né, amanhã, quero ver se eu consigo abrir uma live de lá. Espero na Bienal conhecer alguns novos romances de góticos, de terror, quem sabe uns romances policial novo, a gente sempre conhece uns autores novos e algumas curiosidades. E qual é a tua expectativa, Carla Ribeiro, pra Bienal? Fica chamando do nome completo, até esquisito, né? Carla, me chama de Carla, não tem Posso problema. te chamar de Carla, então? É porque é meu nome, né? Então, gente, eu tô assim esperando, como eu falo sempre, eu digo assim que eu tenho uma expectativa, como eu nunca fui também, então para trazer, para buscar novidades aí do mercado editorial, principalmente com escritores independentes, para ver, né, o que a gente pode fazer para auxiliar no sentido de incentivar as pessoas a escreverem cada vez mais, a escreverem a sua história, então que isso é muito importante. Então, queremos, né, vamos ver aí, vamos ver o que o mercado editorial nos reserva, está trazendo aí de novidades, para a gente poder aprimorar aí nos serviços, né, nessa relação que a gente tem com as pessoas que gostam de escrever, ou de repente para a pessoa que nunca pensou em publicar um livro seu e poder trazer isso. Então, eu até falo, né, eu sempre digo que é pela Mundo Neolatino, pela editora Mundo Neolatino, que a gente traz essa questão da ficção, da história, das biografias. E nesse ano, aí um projeto que eu iniciei em parceria e com a editora Legado, que aí sim é falando sobre empreendedorismo feminino, trazendo muitas mulheres aí que falam, que estão trazendo as suas histórias. Então tem muita coisa. E fora também que eu gosto, né? Eu particularmente gosto de leituras, sou como tradutora, como editora, então, e ver o que nós temos de novidades, quais são as tendências aí do mercado editorial, que é bastante importante. Espero que a gente consiga se surpreender, né? Porque às vezes a gente vai com aquela expectativa e tal, mas eu acho que vai ser uma surpresa, porque é muito elogiado, todo mundo comenta. Sei lá, eu não sei nem o que dizer. Eu espero que eu consiga depois despachar mais uma bagagem cheia de livro, né? Pra encher aquela estante que Vamos ver falta como é que ali. vai estar o negócio, né? Mas daí se eu não tiver dinheiro, tu paga pra mim, né? Alguns livros. Nem vou comentar. Uns presentes, tá, né? Nem vou comentar. Vamos me presentear com livros, aqueles livros de capa dura que ficam lindos na estante, né? Aquelas coleções, aqueles box. Olha, deixa eu passar um recadinho, gente, que é bem legal, que eu acabei de ver aqui também, sobre a Bienal. Você que tá por São Paulo, que vai vir para São Paulo aí, dá para levar livros usados, tá? Livros usados para compartilhar conhecimento. Então, a Câmara Brasileira do Livro e o Recares, que é um programa comunitário da Read Exhibitions, se juntaram para arrecadar livros usados durante a Bienal do Livro de São Paulo. Então, todas as doações, elas vão ser destinadas ao projeto Escritores Mirins, que é promovido pela ONG Juntos pelo Capão, que atende, então, essa ONG atende crianças de 4 a 11 anos e com o objetivo de incentivar o gosto pela leitura e também conhecimento de diversos gêneros textuais. E os 32 escritores mirins do projeto vão receber convites, então, para visitar a Bienal. E é bastante importante, então, você pode fazer essas doações de livros usados.
você pode levar para a Bienal para contribuir com esse lindo projeto aí, então, que a CBL, a Câmara Brasileira do Livro, e a RX, que é a Read Exhibitions, estão então promovendo para este ano. Bacana, né? Essa parte de escrita aí é muito legal, motivar a leitura. Eu como professor, quando eu saio com os alunos, assim, que a gente visita uma... Mostra pro Caneta pessoal. Bic. A Bic vai estar com um stand lá também. Quem nunca usou uma Bic? Então, como eu estava falando, assim, quando eu como professor, quando eu vou com os alunos nessas feiras, tá, claro, né, uma Bienal é um nível muito mais alto, né? Mas a gente se surpreende com o encantamento, né? Quando eles veem aquele monte de figuras e imagens e autores. E até eu gosto muito dessa parte dos autores independentes, né? Aquelas pessoas que começaram a escrever e tal. Vocês são escritores há muito tempo. Perguntaram aqui para nós um tempinho já, né? Que a gente já escreveu, a gente tem uns livros de contos. O primeiro livro publicado foi em 2016 ou 2017. Eu acho que foi. Foi 2016. 2016. O primeiro que a gente publicou, nós publicamos até em coautoria. Em coautoria. Livro de contos e crônicas. Eu já tinha, vou ser bem honesta com vocês, tá? Não sei o Lauro, depois ele pode falar aqui. Mas eu sempre gostei de escrever. E eu não encontrei mais, tá? Porque eu lembro que quando ainda na época de escola eu participava bastante assim de concursos literários, teve um que eu ganhei. Eu ganhei os 2 concursos. Eu não sabia disso, não acho que nunca tinha comentado. Eu ganhei de poesia, que foi pelo jornal A Notícia. E eu lembro que eu acho que eu não lembro, era assim, novinha. E saiu publicação no jornal, mas só que não era comum, né? Então eu perdi, eu não sei. Essa minha poesia falava sobre flores, umas coisas assim, acho que era sobre a primavera. Eu nunca mais, eu não sei, eu não tenho mais acesso, não tive mesmo. Esse foi um que eu ganhei, esse concurso, eu participei, era de um jornal a nível estadual em Santa Catarina, essa poesia. E teve um outro que foi sobre Anita Garibaldi, que também era um concurso literário. E eu me lembrei agora, teve um terceiro, que eu me lembrei, que é o terceiro concurso literário. Então, um concurso literário da Anita Garibaldi. Aí eu ganhei também um livrinho da Anitta, A Aninha Virou Anitta. Também era do jornal A Notícia também, eu acho. E eu lembro que nós ganhamos, a turma foi para Laguna, uma cidade para conhecer, a gente ganhou um passeio lá e tal. E teve um outro, que aí foi na minha cidade, eu acho, que foi sobre um Monsenhor Agenor Neves Marques, foi um poema também que eu escrevi. Eu lembro que tu comentou. E foi publicado nesse, eu estava no ensino médio, eu acho, primeiro ano, ou estava no 9º ano, que 8ª série na época, né? Aí também, esse aí foi publicado no jornal local. Mas eu também não lembro se eu tenho, porque é uma pena, porque antes a gente não tinha nem tinha noção de que vai ser legal para deixar registrado, né, para a posteridade, como se diz. Isso é uma dica que eu deixo, sempre guarde os seus escritos, porque tu nunca sabe quando vai acabar, né, publicando alguma coisa, e quando a gente é novo, parece que a nossa criatividade ela tá em alta, né? A gente tem um poder de observação absurdo, a mente tá fresquinha, a mente tá né? fresquinha, então guarda, eu sempre dou essa sugestão para quando a gente às vezes está fazendo alguma mentoria, tá dando alguma aula, né, nessa parte de escrita, guarde seus textos, valorize qualquer linha que você escreveu, valorize, porque ela pode depois se transformar numa obra muito maior. Às vezes a pessoa pensa, não, às vezes eu escrevi tão pouquinho, mas esse pouquinho às vezes... Olha, depois de uma oficina de escrita, né, que a gente já trabalha nessa área, depois de uma oficina de escrita, tu percebe que às vezes uma linha pode virar um grande romance. É verdade, pra então, gente. E tem que confiar na gente. Tem que confiar. Confiança é fundamental. Se tu não tiver confiança no teu... no que tu escreve e tal, porque às vezes as pessoas acham que escrever errado como é que é? Tu falou de criatividade, então como lidar com o bloqueio de criatividade? Nossa, tem várias técnicas para lidar com essa questão do bloqueio de criatividade. Eu posso te dar uma dica agora. Criatividade. Uma dica legal. Por exemplo, vamos supor que tu quer escrever sobre questão de castelo, de algo medieval. Tu gosta, sei lá, de romances de cavalaria, por exemplo. Faz uma viagem, visita um castelo,
tu vai ver que às vezes até a descrição de uma pedra, né, de uma rocha, de uma espada, sei lá, daquelas, como é que é, aquelas catapultas, todo qualquer objeto que tu vê vai te criar, vai te desbloquear, vai te trazer novas ideias para te descrever, para te buscar. Às vezes, por exemplo, tu vai num museu, tu vai ler lá, sei lá, tu tá escrevendo sobre uma máquina, sobre alguma coisa, tu vai ler como é que a pessoa teve as ideias para fazer aquilo, e aquilo vai te trazer algo mais. Por exemplo, eu tava lendo há uns tempos atrás explicando como é que das Tartarugas Ninja, como é que o cara criou a roupa do destruidor, né? E eu lembro que ele tava na cozinha lá, o escritor. Eu lembro que o escritor tava lá na cozinha. A gente não pode falar muito alto aqui. O escritor tava lá na cozinha e de repente ele pegou um ralador de queijo. E aí ele pensou, nossa, esse ralador de queijo daria pra fazer aqui uma parte do braço do personagem. E aí foi ali que ele teve a ideia de fazer. Então a ideia da criatividade, ela é justamente isso. Os ambientes, quanto mais ambientes tu frequenta, quanto mais pessoas tu conversa, mais ideias tu vai ter. As experiências. As experiências. Gente, tá? Eu até fiz uma publicação na semana passada, até trouxe o livro, que é um livro teu, né? Aquele dos heróis lá. Ah, tá, o Herói de Mil Faces. É o Herói de Mil Faces, John Campbell. Joseph Campbell. E que inclusive eu peguei para eu ter alguma ideia mais assim para um livro que eu tenho que escrever agora nesse mês. Fala do monomito, como se criam as imagens. Aí assim, ó, poxa, principalmente para quem tem que escrever, né, né, profissionalmente que seja, que tem que cumprir um prazo, como fazer se você tá no tal do bloqueio criativo, você não tá inspirado. Eu acredito em inspiração, mas não a inspiração que vem por si só. Tá? Porque eu ficar aqui parado olhando para uma parede branca, eu vou ter poucas chances de... É que eu digo assim, eu vou ter poucas fagulhas que vão me instigar a pensar diferente. Eu fico parado olhando para uma parede branca aqui por vários e vários tempos. Eu vou ficar bitolada, então não vou ter tanta ideia. Então o que acontece? Eu tenho que consumir experiências, tenho que viver experiências. Então, como que eu faço isso? Lendo, observando as pessoas, né? Olhando, refletindo, então tendo experiências. Por isso que é muito importante o viver realmente, para poder instigar e evitar o tal do bloqueio criativo. Porque não existe um milagre, uma coisa que vai acontecer assim que você vai fazer, você vai ter criatividade, você vai ter ideias. Mas nós precisamos o quê? Consumir muito, viver muito e em diferentes modos aí, para que a gente possa realmente fazer parte, né, de um mundo criativo. Tu tem que se abrir pro novo, né? Abrir para a experiência de novas... Você pode concordar ou não. Sim. Mas a questão é de, pelo menos, refletir, pensar, fazer muitas perguntas. Conversar com as pessoas, eu acho que já é legal, assim. Eu gosto, quando eu tô sem ideia, eu gosto de conversar com várias pessoas para tirar ideias, né? Para criar momentos a gente, nos cursos que nós fizemos essa semana, por exemplo, já foi um curso que trouxe vários desbloqueios criativos, né? Que a gente chama tá muito na moda agora falar que são os insights, eu tive um insight. Exatamente, tá ali de repente... O tal do insight, é ter uma sacada, ter uma ideia, como que vai fazer, né? E que aí a gente trabalha, por exemplo, numa escrita criativa. O que a gente fala de escrita criativa, né? A tal da escrita criativa é o a gente refletir realmente, ter esses inputs. Eu sempre falo input e output, né? O que é um output? O output é quando a gente realmente externaliza, quando a gente consegue criar algo diferente. Agora o input é quando a gente consome para poder o quê? Recriar. Tem aquela famosa frase, no mundo nada se cria, tudo se copia. É mais ou menos isso, gente. A gente não vai criar nada do nada. A gente cria algo a partir de alguma coisa. Então, porque essa coisa que eu posso concordar ou discordar, mas aí eu vou... se eu não concordo,
eu vou pensar, poxa, como que eu vou pensar, né? Sim. Vamos criar algo novo para poder substituir aquela ideia com a qual não concordo. Olha só que pergunta interessante. Em Dom Casmurro, a Capitu traiu o Bentinho, qual a opinião de vocês? Então, a minha opinião, deixa eu dar a minha opinião, Tá. depois tu coloca a tua pra Tá ver bom. se vai. Ela nem sabe o que eu vou falar. Vamos ver o que vai. Se vai bater ali. Por exemplo, na minha concepção, o legal do livro já é não ter essa resposta. Porque ela permite que tu faça a tua própria tirada. Eu acho que nesse momento o Machado foi muito sagaz, né? Muito esperto no sentido de deixar em aberto. Ele criou todas as oportunidades para te entender que ela fez, né? Que ela traiu ele. Mas ao mesmo tempo a gente tem um depoimento que não é o dela, é o depoimento no caso do Bentinho. E o Bentinho, sendo que ele deu o depoimento, tu tem uma perspectiva dele, né? Que era um cara que já estava cansado com a vida dele, é um cara que já era, entre aspas, assim, um humor meio duvidoso. Então, pra mim, eu acho que já foi proposital a ideia dele de Mas deixar. se tivesse que vai pro tribunal, Se tivesse que ir traiu pro ou não tribunal, se tivesse pro tribunal. tu és o advogado, o advogado é um juiz. Ah, Sim não ou não? sei. Tem que definir. Eu não sei se eu Porque eu sou bem assim puniria. da navalha, tá? Eu não sei. Eu sou da navalha, gente. Com Miguel não é? É 880? Meu filho leu esse ano na escola e a Ah, de que ela professora não foi traiu? filme narrativo que não traiu. Tá bom, Não né? sei. Como o Machado ele gosta de criar retratos de época, a ideia que ele constrói ali é bem complexa, A né? Capitu era uma mulher de vanguarda, gente. E se ela, a minha concepção, né? Coitada. Ela tinha que fazer, tava lá, né, na vida, triste. Deixa ela ser livre. Uma mulher assim, ó, à frente, não podia fazer nada naquele tempo, né? Olha só o comentário. Eu acho que não traiu, quase caí no soco com a professora, eu acho que não traiu. Eu não sei. Eu acho que sim. E deixa ela tava certa, tinha que fazer mesmo. Eu sou. Então tu ia dar certo com a professora do meu filho. Eu não sei, eu já acho que ficou em aberto, assim, eu não vejo como uma... Mas eu não tô dizendo, mas é que assim, eu não tô dizendo que sim ou não, mas se tivesse que escolher. O legal é que sim não tem ou uma não, resposta, né? Em nenhum momento tu tem certeza se aconteceu ou não. Mas sabe que tem muitos, né? Tem os que fazem, e tem gente que, é sério mesmo, né? De advogados, assim, que colocavam. Então, não, esses que fazem toda a defesa textual, tem todo um discorre, né? Tem artigos que falam sobre Sim, não, nossa, traiu, não traiu. essa ideia de que o Bentinho foi traído é muito louco, porque tem muita discussão. Eu já participei, inclusive tinha um planejamento de aula que era fazer essa discussão. Ah, tem, né? Tem alguns materiais didáticos que Tem, trazem. alguns materiais didáticos trazem essa ideia de que traiu ou não. A gente já fez tribunal, tudo, a maioria sempre vota que ela traiu. Porque o pessoal se apega à ideia de que a história dele. Porque o pessoal às vezes não se atém que foi ele que deu o depoimento, né? Isso, é. Até uma ideia legal, às vezes, era reescrever o livro, né? Daria um bom livro, se algum escritor algum dia pensar nisso, reescrever o livro como se fosse ela contando a história, né? Ela chorou no velório dele. Agora, chorou por quê? De cabeça... De que se livrou, será dele? De que se livrou, sabe? Deus, que benção. Ou de aquela dor no... Não é dor de cotovelo, mas é aquela assim, o que eu fiz, né? De consciência pesada. Não sei. Amizade colorida. Eu não sei se eu diria que... É complicado dizer que ela traiu, né? Tu acha mesmo que ela traiu? Ai, gente, grande coisa se ela traiu. Aí é que tá. Ela... Pra mim não influencia muito no livro se ela traiu, né? Eu acho igual que... a Madame Bovary, coitada lá, ela era uma sonhadora. Eu acho que se a gente dissesse que ela traiu, ia acabar com o livro, porque daí todo mundo já ia ter a história pronta. Traiu. Ia cair em cima dela, todo mundo ia vir com aquela navalhada, com um facão, com machado, com tudo, pra detonar a Capitu, né? Sim, por isso que eu falei, eu acho justamente que tem que deixar no ar. Se tu definir, se tu bateu o martelo, fez isso, aí eu acho que... Mas agora falando sério, tá? Falando sério, a gente brinca tudo, se fez ou se não fez, mas olha só a beleza... Do livro, né? A beleza da dessa obra. História, né? Porque eu adoro Machado de Assis, eu adoro José de Alencar. Pra mim, assim, são os dois da literatura brasileira. Eu consumi muito, eu
Adoro. José de Alencar é fantástico. José de Alencar é um noveleiro. Ele, se tivesse, eu vou falar agora aqui, até de Globo, as novelas, até, ele ia ser um baile. Até deixa eu fazer, antes de ela falar, deixa eu só falar um detalhe, porque o José de Alencar, as pessoas fogem dele por causa da linguagem, né? Porque a linguagem é um pouco difícil. Mas se tu mergulha e naquelas histórias, é um noveleiro, né? É a novela da Globo, assim, naquelas... Eu vou dizer também pra vocês, tá? Depois sou muito do mimimi também, porque é difícil de ler. Vamos parar com a preguiça? Aqui, ó, vamos botar a cachola pra funcionar, gente. Todo mundo reclama. Vamos ler. Ó, o Casal Trilheiro também, ó. Vamos lá, tem algum livro de trilha que fala de trilha? A gente quer saber. Vocês escreveram um livro deixando o final aberto? Eu não. Eu escrevi. Eu tenho um conto que eu escrevi que é deixar. Se a gente tivesse agora o livro, o nome é A Maré Infinita. Eu não tô com o meu livro aqui agora, a gente tá fora de casa, né? Mas o nome é A Maré Infinita, o nome do meu conto. Que eu deixo ele em aberto, a pessoa vai ter que tentar entender o que isso é um estilo, porque até alguém falou aqui do Stephen King, né? Alguém falou ali do Stephen King também que deixa eu ver quem é aqui. O Sebo da Mila, JP, disse que Stephen King deixa algumas obras dele em aberto, morro de raiva, kkkk. Então, o que acontece? Mas Stephen King é um monstro, né? Ele é o rei dos romances de terror, King, né? Ele é... Eu não sei como é que ele tira tanta criatividade, né? Além de escrever muita página. Ele é uma máquina de escrever. Tem aquele livro que é o Sobre a Escrita, que é dele, né? Ele dá boas dicas de escrita. A gente fez uma oficina uma vez sobre aquele livro. Sobre escrita criativa. E ele fala que, na verdade, o quê? Tu tem que botar a bunda na cadeira, meu filho, e escrever. Então, assim, vamos voltar àquela questão da linguagem do José de Alencar e do Machado de Assis. Então, para de reclamar e vai ler. Porque escrevi assim, Machado de Assis adaptado. Não que eu seja contra, eu não sou contra. Mas nós não podemos apagar também a beleza da época em que a obra foi escrita. Eu falo isso como tradutora, tá, gente? Uma tradutora que eu sigo Antoine Berman. Ele que é um teórico, ele não se diz teórico, mas ele é tradutor também, francófono, e a gente segue a teoria da letra. O que é a teoria da letra? Que a gente se baseia nas características da obra primeira, do texto de partida. Sim. Então é como se fosse, nós temos que entender que foi escrito lá em 1800 em bolinha. Então, em 1800 e bolinha se escrevia, se falava daquele modo. Não dá pra fugir da linguagem. Então a gente não pode também ficar assim malhando e tal, né? Descendo o cacete no Machadão ou no Zé de Alencar. Não. O que a gente tem que fazer? Vamos fazer um treinamento cerebral, né? Por isso que tá tanta gente que escreve mal, que não interpreta, que fica reclamando. Sabe por quê? Porque tem preguiça. Pra mim, tem um monte de preguiçoso. Falaram ali antes da criatividade. O José de Alencar, ele trabalha um pouco, assim, muita gente não sabe dessa área, né? Inclusive, eu estou estudando justamente isso. O José de Alencar trabalha com essa ideia do sobrenatural também. Trabalha com ele e o Machado realmente não, é uma briga dizer, né, qual dos dois tem mais impacto na nossa sociedade. Porque é difícil comparar o melhor ou o pior, porque são histórias e são períodos diferentes. Até porque, exato, o Machado, ele tem aquele realismo, naturalismo, e o Alencar é um romantismo brasileiro aquele maravilhoso. Romantismo forte, né? de cortar os pulsos. Só quero falar aqui, o Casal Trilheiro, não sei se é a Monique ou o Jean. Eu perguntei das trilhas. Ainda não lemos nenhum livro de trilhas, mas tem muitos. Então depois coloca ali, nós vamos pro podcast, hein? Vocês não vão escapar de mim lá do podcast. O Sebo falou sim, livro ótimo, acho que estava falando do Stephen King. Concordo, a escola pede os adaptados, acho um absurdo. E só não reclamei dele ler Os Miseráveis adaptado, pois o livro é gigante. Fala, tua opinião como professor de ensino. Assim, eu particularmente não gosto de livro adaptado. Eu vi uma vez um menino ler Os Três Mosqueteiros, que é um dos meus livros favoritos, né? O Alexandre Dumas, ele é... o Alexandre Dumas, ele queria ser o D'Artagnan, gente. O Alexandre Dumas, pra mim, ele é um monstro da escrita. Ele escreveu de tudo, romance de terror, romance de mistério, tem de tudo na obra dele. É só tu olhar ali, tu vai achar de tudo um pouco, né? Ele é um dos caras do Capis. O Alexandre Dumas, uma pessoa mais nova e tal... Aí tu até legal tá colocando, apresentar o livro, né? Tem aqueles livros até mais coloridos para criança. Agora, quando tu já tá no ensino médio, adolescente, né? Tu querer que o adolescente fuja de um livro só porque ele é grande, eu já vejo como um problema isso aí. Agora, nossa, tem muito assunto.
Agora, livro grande. O que é um livro grande? É um livro grande ou é um grande livro? Pois é. É um livro grande é porque eu li um calhamaço desse tamanho. Tá, e daí? Qual é o problema? Qual é o problema de ler um livro maior? Tem muito livro pequenininho, gente. Parece que ler livro grande, é uma punição. O livro tem que ser prazeroso. Acha, né, que tem um rei na barriga. Não, é um livro de 500 páginas, pensa que é o Einstein. Sim, tu não precisa terminar o livro em um dia. Parece que se torna uma obrigação. Não, eu tenho que terminar um livro de 500 páginas em um dia. Não precisa ser assim. Agora eu vou dar minha opinião aqui também, que o Sebo falou ali, só não reclamei em relação aos Miseráveis, porque é um livro muito grande. Então, a questão claro, os Miseráveis a gente sabe da história, mas é muito importante também essa questão dos adaptados, porque para conhecer, para instigar, vai de como se trabalha também, tá? Sim. Como se trabalha. E assim, não adianta dizer que todo mundo vai gostar de tudo, porque não, tá? Então, a gente não pode forçar as pessoas também, o aluno vai gostar, vamos trazer um adaptado que ele vai amar. Então não vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai gostar do Olavo Bilac aqui, né, que perguntaram, tem aquele que vai gostar do outro, tem gente que vai gostar, vai amar Clarice Lispector, Sim. Tem aquele que vai odiar Clarice Lispector. Que é o gosto, né, a questão do gosto. Tem gente que gosta de romance policial, tem gente que gosta de cada um. A função da escola é apresentar a literatura. Trazer, porque a literatura tem uma função social, sim, tá? Para refletir, tem várias funções, na verdade. Então, nós temos que pensar sempre desse modo, tá? Fazer essas reflexões nesse sentido. Então, é apresentar a literatura de um modo interessante. Vamos fazer adaptações teatrais, vamos instigar. Quantos alunos gostariam de escrever? Eu lembro que eu amava escrever, fazer varal literário. Verdade. Eu não sei agora, nas escolas são feitos varais literários? Até são feitos, mas parece que tá mais fraco, sabe? Eu percebo que o pessoal... Por quê? Hoje em dia a escola tem um problema para mim, e isso aí dá uma outra live muito longa, né? Que é a ideia de preparar o aluno para escrever para o vestibular. Isso aí, eu odeio. A gente tem que fazer uma live 1 hora falando sobre essa ideia do vestibular. O vestibular é importante? Claro que é importante. Saber escrever redação é importante? Claro que é importante. Mas e a criatividade? Quando o aluno escreve algo que não está nas regras da redação de vestibular, ou seja... Eu abomino, gente, acho esse é um problema da escola, tu mata a criatividade do aluno com as redações, né? Mas isso aí a gente vai guardar para fazer uma live só sobre isso. Então, é uma coisa realmente bem, bem complicada, né? Então, mas era isso, né? Era isso. Tem então, muita coisa para falar, mas a gente queria falar... Que vamos ver o que vai ter na Bienal. A gente voltando para o nosso assunto, a Bienal é a nossa expectativa de amanhã. Amanhã provavelmente a gente vai e traz aí as novidades, o que está acontecendo. E a gente só fala o seguinte, que em breve a gente traz aí algumas novidades. Até eu falei para a literatura do medo aqui, né, que a gente tem que trabalhar mais algumas questões aí juntos, inclusive, e está no planejamento. A partir desse semestre vocês vão ver alguns trabalhos aí que a gente vai apresentar em parceria. Eu, Carla Ribeiro, por meio da Mundo Neolatino e a Literatura do Medo, então aguardem. Tem o grupo, né, da Literatura do Medo no WhatsApp, o link está aqui na tua bio. Tá, o link tá no grupo da Literatura do Medo, no grupo de WhatsApp, o link tá no meu Stories. E no minha página, aí na minha bio, tá o do meu YouTube. Ok, no YouTube. Mas depois eu passo a live, depois a gente passa pro YouTube ali e tal, né? Você que não se inscreveu, já fica o convite. Não, é sério para acompanhar, porque assim, a gente tem muitos projetos que a gente quer trazer como incentivo, trazendo o nosso trabalho, né? Então, eu como editora, como tradutora, o Lauro como um analista, como um crítico literário também, e assim, nós como apreciadores de literatura. Então, para trazer um pouquinho, claro que você também não precisa concordar com tudo que a gente traz, com tudo que a gente fala, porque gosto é complicado gosto também. É igual a, né? Todo mundo, cada um tem o seu. Então, e fica assim. Mas eu me considero ter um bom gosto literário, né? Eu leio bastante. Eu também. Então, espero que as minhas sugestões ajudem o pessoal ali. Tem várias sugestões. E quando vocês tiverem dúvidas, a Carla, tá sempre abrindo caixinha de perguntas. Quem tiver alguma dúvida ou gostaria de alguma sugestão ou alguma dúvida ligada à questão de escrita de histórias e tal, nós dois trabalhamos nessa área,
né? Quero escrever, tô com alguma dúvida, tô com algum bloqueio criativo, manda pergunta para nós, a gente responde tranquilamente. Quer publicar um livro? Quer publicar um livro? Chama. Né? E é isso aí. Quer deixar mais algum recado? Não, gente, só se fosse meu Pix. Não, tô brincando. Mas então, meu povo, é isso, tá? Valeu e até mais. Tchau, tchau.